Olá, tudo bem? Estamos de volta no SEAD virtual com a disciplina Estudos Antropológicos e Sociológicos. O tema da aula será Como pensar a cultura, cultura popular, cultura de massa, cultura erudita. No slide, nós vamos começar então a definir esses termos. Sobre a cultura. O antropólogo francês François Laplantine nos apresenta a história da ciência e antropologia, bem como suas perspectivas atuais no livro Aprender Antropologia. Diz Laplantine, pois a antropologia não é senão um certo olhar, um certo enfoque que consiste em o estudo do homem inteiro, o estudo do homem em todas as sociedades, sobre todas as latitudes, em todos os seus estados e em todas as épocas. Esta definição, de Laplantine, ela quer nos mostrar como que a antropologia se preocupa com a especificidade humana, em especial com a questão da cultura. No próximo slide, então, vamos entender melhor o que é esse termo cultura. Diz o autor que só pode ser considerada como antropológica uma abordagem integrativa que objetive levar em consideração as múltiplas dimensões do ser humano em sociedade. E ainda, a antropologia social ou cultural busca entender tudo o que constitui uma sociedade, seus modos de produção econômica, suas técnicas, sua organização política e jurídica, seus sistemas de parentesco, seus sistemas de conhecimento, suas crenças religiosas, sua língua, sua psicologia, suas criações artísticas. E assim nós temos toda essa grande variedade de que a cultura está inserida e que o antropólogo pode estudar, antropólogo e antropóloga. No próximo slide, então, nós temos aqui algumas características da palavra cultura. São os seguintes aspectos. A cultura popular é a soma dos valores tradicionais de um povo, como danças e objetos, crendices e costumes gerais, abrange todas as verdades e valores positivos. Um exemplo são as manifestações folclóricas. Há também a chamada cultura pop, filmes, programas de TV, rádio, livros, best-sellers, moda ou gestualidade. Se utiliza dos meios de comunicação para também ter a sua divulgação. E da cultura pop temos um dos aspectos da cultura de massa, da qual os meios de comunicação atingem a milhões de pessoas, divulgando um padrão comum de cultura. Aqui então, temos essa reflexão dos aspectos da cultura, de uma cultura popular, vivida por uma determinada região, um determinado povo, uma cultura mais pop, que significa que somos influenciados aí por determinados meios de comunicação, e assim a cultura vai se definindo. No próximo slide, nós temos aqui mais algumas características do que é cultura. Há também a chamada cultura erudita, que tem a característica de ser cara, um preço elevado para se obter, e de difícil consumo. Exige-se um alto grau de instrução e de formação específica para aquilo que se quer desfrutar ou aprofundar. Consequentemente, é uma cultura mais elaborada. Esse é mais um aspecto que nós temos da cultura, que é chamada cultura erudita. Você poder estar participando de museus, de teatro, de shows que acabam sendo um pouquinho mais de um preço elevado, mas que vão ampliando também o seu conhecimento. E no próximo slide, a gente tem uma reflexão de um sociólogo brasileiro chamado Gessé de Souza, que nos diz o seguinte. Gessé de Souza escreve um texto chamado A Nova Classe Média Brasileira, que incluiu nos últimos 10 anos 35 milhões de pessoas. Os 104 milhões de brasileiros que ganham entre R$ 291 a R$ 1.019
53% da população, não sairão da condição de subjugação social se, para o Souza, a ascensão em uma sociedade como a brasileira só ocorre de forma plena quando leva consigo o chamado capital cultural. O debate brasileiro, concentrado apenas na renda, diz o professor, é fruto de uma sociedade superficial, perversa e injusta. Então, esta é uma reflexão feita pelo sociólogo Gessé de Souza, dizendo da importância também, além da renda que a gente recebe, que também a gente vá conseguindo se apropriar da cultura em si, dessa cultura erudita, das diversas formas que a cultura pode nos proporcionar para que a gente vá também crescendo em conhecimento. Então, a aula de hoje, nesta aula a gente viu aspectos da cultura que são importantes. Até a nossa próxima aula.